Provérbios capítulo 19, versículo de número 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vamos orar rapidamente e pedir que Deus possa estar falando conosco neste momento. Senhor Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor, por tua palavra, que é a verdade, ó Deus, que é rica, poderosa para tocar os nossos corações. Eu peço que nesse momento o teu Espírito, que inspirou tua palavra, possa estar usando a minha boca, para que eu seja instrumento do Senhor, para edificar a fé dos meus irmãos, de todos aqueles que possam estar ouvindo esta mensagem. Obrigado por esta oportunidade de falar aos meus irmãos na igreja em Juiz de Fora. Que tu seja, Senhor Deus, no final desta mensagem, o único, honrado, louvado e glorificado. Fala com cada um, fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O versículo então aqui, escrito por Salomão, inspirado por Deus, diz que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Eu gostaria de trazer como título da mensagem para os irmãos: não seja precipitado, não seja precipitado. Quem nunca agiu por impulso? Certamente você tem algum evento que você lembre da sua vida, que você tenha agido por impulso e tenha sido precipitado. Eu me lembro que por volta dos meus 10 anos, eu voltava da escola com uma amiga e do outro lado da rua, todos os dias vinha uma outra menina mais velha, de anos, para frente da escola, e ela vinha gritando lá do outro lado: olha o casalzinho de namorados, olha o casalzinho de namorados. Com 10 anos, naquela época, eu nem queria pensar em namorada, de jeito nenhum, e aquilo me irritava. E olha que eu era calminho, mas aquilo era todo dia, todo dia, todo dia. Então um dia, parece que de fato o diabo, colocou ali, não vou pôr a culpa nele, a gente tem essa mãe de pôr a culpa nele, mas lógico, um dia eu vi uma pedra, daquelas pedras que são brancas, bem redondas, na minha frente, e foi no momento, foi por impulso, sem pensar, sem refletir, fui precipitado. E quando aquela menina gritou: olha o casal de namorados, eu peguei aquela pedra, arremessei na rua. Nunca foi bom de mira, mas naquele dia foi certeiro, acertou a testa daquela menina que era bem maior do que eu. Eu só lembro que depois disso eu saí correndo, entrei para casa, e então começou a minha cabeça a refletir: o que eu fiz? Acertei uma pedra grande na cabeça da menina, o que será que tem acontecido? E pior, eu fui começar a refletir e eu conhecia aquela menina, o pai dela era conhecido da minha família, então ali os outros dias, quando tocava a campainha, logo eu já começava a me torturar, imaginando que era o pai dela com ela, para poder ali falar com a minha mãe. Mas isso não aconteceu. Porém, eu lembro que na escola eu tinha que sempre fugir de não encontrar com aquela menina, ouvindo apenas os comentários que ela ficou com uma marca na sua testa daquela pedra que eu arremessei. Então, infelizmente, às vezes nós agimos por impulso, sem refletir, sem pensar, no calor do momento, no calor das emoções. Porém, as consequências dessa precipitação, elas podem ser drásticas e irreparáveis. Chama minha atenção o que Salomão aqui, inspirado pelo Senhor, está dizendo: não é bom proceder sem refletir, e peca, é cometer um erro, peca, vacila, falha quem é precipitado. A palavra precipitação, ela vem do latim e significa, precipício, significa, abismo. Então, nós, devemos pensar e saber que precipitar pode sim nos levar a quedas, cair num precipício, num grande abismo, traz consequências drásticas e que podem ser irreparáveis. Então nós queremos, através desse estudo na Palavra de Deus, analisarmos 3 personagens da Palavra de Deus, 3 histórias que eu creio que sejam de alguma forma já conhecidas aos irmãos,
para que nós possamos estar aprendendo a não sermos precipitados. Nós vamos tirar 3 lições com esses 3 personagens, com essas 3 histórias da palavra de Deus, a fim de nós não sermos precipitados. A primeira personagem, a primeira história, está lá em Gênesis. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Gênesis capítulo 16, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis 16. Nós vamos ler aqui versículos 1 e 2, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Observa aqui que diz o final do versículo: e Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Ou seja, como todo e qualquer bom marido, Abraão obedeceu, seguiu o conselho da sua esposa. Brincadeira, mas é fato que Abraão anuiu, seguiu o conselho aqui de Sarai, na época chamada Sarai. Sabemos que Abraão recebeu o nome de Abraão, Sarai de Sara. Então aqui está dizendo que Abraão, ele segue aquele conselho de Sara. Ele toma a serva que a Sara tinha, Agar, e tem um filho com Sara por meio da sua serva. Para nós pode parecer algo muito absurdo, mas naquele contexto ali que eles viviam naquela época não era tão absurdo assim, né? O Senhor tendo uma escrava, uma serva, né, ele poderia, né, ter um filho por meio daquela serva, daquela escrava. É isso que a Sara está propondo aqui para Abraão. E ele segue o conselho, tem um filho, né, que nasce, Ismael, com essa serva chamada Agar. E isso quando Abraão tinha 86 anos de idade. Deus já havia prometido um filho para Abraão e para Sara. Porém, o tempo estava passando, Abraão está com 86 anos, Sara também já está com a sua idade avançada. Então, é como se Sara fala: Abraão, olha, tem uma ideia, o tempo está passando, eu quero te dar filhos, é seu sonho, nós precisamos ter um filho, um herdeiro. Então, toma minha serva, tem um filho com ela, o filho vai ser nosso, através dela, e ele faz assim. Porém, irmãos, né, Deus, nós sabemos da sua fidelidade, Deus cumpriu a sua palavra para com Abraão, Deus cumpriu. Deus foi fiel, Deus deu um filho quando Abraão tinha 100 anos de idade, 14 anos depois disso daqui, né, que era mais difícil ainda. Mas quando nós vamos a Gênesis 22, olha o que, Gênesis 21, desculpa, Gênesis 21 vai falar do nascimento de Isaac, diz assim, versículos 1 e 2, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão na sua velhice, no tempo, observa o versículo 2 do capítulo 21 de Gênesis, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Deus cumpriu sua palavra e no tempo determinado por ele. Quando Abraão tinha 100 anos de idade, Deus ali concede Isaac como filho prometido. Então Deus foi fiel, cumpriu sua promessa a Abraão, mesmo ele tendo agido precipitadamente, seguindo o conselho de sua esposa Sara. Porém, as consequências não foram removidas. Logo depois, quando ali o Ismael já era rapazinho, né, o Isaac estava crescendo, começou a ter a briga, divergência ali por causa do filho. E o que Abraão teve que fazer? Teve que mandar Ismael embora com a serva Agar. Imagina para Abraão a tristeza que foi no seu coração ele ter que mandar o seu filho para um deserto, significando que ele poderia estar enviando seu filho para a morte com aquela mulher. Então ele sofre ali aquela consequência. Mas pior do que isso, até os dias de hoje, os conflitos, as guerras existentes lá no Oriente Médio são fruto dessa ação, desse agir precipitado de Abraão, seguindo o conselho de Sara. Até hoje estão ali brigando por terra, são os descendentes de Ismael, né, querendo brigar com os descendentes de Isaac pelas terras que pertenciam a Abraão, que era o pai dos dois. Então olha como que as consequências
acontecem até hoje. Nós estamos falando de aí, vamos falar 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Vamos falar de 2020 anos depois de Cristo. É muitos anos que se passaram, mas ainda as consequências dessa precipitação de Abraão continuam sobre a terra, trazendo mortes, né, guerras, problemas para a humanidade. Então observa que as consequências, elas ocorrem dessa ação precipitada de Abraão e Sara. Então a primeira lição que nós queremos tirar é que nós devemos, antes de agir, refletir na soberania do Senhor. Antes de agirmos, devemos refletir na soberania do Senhor. Como assim? Nós precisamos refletir. Diante dessas circunstâncias que nós precisamos esperar, que nós pensamos que está demorando, que Deus não está cumprindo os seus planos nas nossas vidas, nós precisamos refletir que Deus é soberano, que Ele é o Senhor de tudo, está no controle de tudo. O tempo não é limitado para Deus. Vamos lembrar que quando Jesus Cristo chega ali até Marta e Maria, Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas o Senhor Jesus não chegou atrasado nem adiantado, chegou no tempo certo para agir. Então Deus, Ele não está limitado ao nosso tempo. Ele é soberano e Ele age na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então nós precisamos compreender isso e não fazemos como Abraão e Sara. Queremos ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele é todo poderoso. E Ele vai cumprir os seus planos, seus propósitos, suas promessas em nossas vidas, mas no tempo dele precisamos ter paciência. E antes de sairmos agindo, querendo antecipar o agir de Deus nas nossas vidas, precisamos refletir nisso, que Ele tem tempo para todas as coisas. Né? Eclesiastes vai dizer, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, em vez de agirmos precipitadamente, queremos fazer o papel de Deus, nós precisamos aguardar e refletirmos nessa soberania do Senhor, que no tempo dele, determinado por Ele, não por nós, Ele vai agir, ainda que demore. Ainda que demore. Nós precisamos então refletir nessa soberania do Senhor, que Ele tem o tempo certo para agir nas nossas vidas. Amém? Então nós aprendemos aqui essa primeira lição, que antes de agirmos, nós precisamos refletir na soberania do Senhor, porque não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Mas, segunda personagem, segunda história da Bíblia, queremos tirar mais uma lição. Vamos agora para o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo capítulo 32. Livro de Êxodo, nós vamos estar abrindo aqui no capítulo de número 32. Êxodo capítulo 32. Nós vamos estar lendo versículos 1 a 4, que diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Deus, irmãos, havia tirado, libertado o seu povo da escravidão do Egito. Como diz a Bíblia, com braço estendido, com mão poderosa. Deus humilhou a nação egípcia, humilhou Faraó, tirou seu povo do Egito, abriu o mar para que eles passassem a pé enxuto. Ele mandou, enviou maná, comida do céu, tornou água amarga em mar em doce, para o seu povo não ter sede, fez brotar água da rocha. Deus estava constantemente provando a sua fidelidade a seu povo. Mas então Deus chama Moisés, né, para ele ir acima ali do Monte Sinai, porque Deus iria dar a Moisés as suas leis e os seus mandamentos. E o povo ficou lá embaixo,
né, com a liderança de Arão. Mas diz que demorando Moisés em descer ali do monte, o povo se esquece completamente da fidelidade do Senhor, começa ali a ficar preocupado. Moisés pode ter morrido, não sabemos o que aconteceu com ele, vão até Arão e o pressionam falando: Arão, nós precisamos construir um Deus para nós, né? Conforme, né, faziam, né, no Egito, era costume ter ali as imagens, e eles não tinham imagem de Deus, porque Deus não tem imagem, Ele é o Senhor, Ele é o Eu Sou, o Deus Criador dos céus e da terra. Então o povo se esquece dessa fidelidade do Senhor, age ali sem refletir, sem pensar nas consequências, constrói um bezerro de ouro e começa a dizer: ó, bezerro de ouro. É isso que eles estão fazendo, olha que loucura, né? Ó, bezerro de ouro, foi você que nos tirou do Egito, né? Como se precisavam ter uma imagem ali para Deus. Então Deus manda Moisés descer do monte, que o seu povo estava ficando doido, estava ali cometendo aquela idolatria, pecando contra o Senhor. Moisés desce do monte. Sabemos que a indignação de Moisés é tanta que ele quebra ali as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. E então, naquele dia ali vão morrer, diz a Bíblia, cerca de 3.000 pessoas por causa daquela idolatria. Consequências drásticas para o povo, consequência drástica para Arão, porque ele foi pressionado e cedeu à pressão do povo, não entra na terra prometida. Então observa que as consequências também foram drásticas e já não tinha mais como serem reparadas. E qual é a segunda lição então que nós tiramos? É que antes de agirmos, nós devemos refletir também na fidelidade do Senhor. Devemos refletir na fidelidade do Senhor. Olha, irmãos, Deus é bom para conosco. Deus tem cuidado de nós a cada dia, a cada manhã, né? Eu gosto muito de um cântico que diz: Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Deus é fiel e Ele prova sua fidelidade para conosco dia após dia. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Porém, é nossa natureza pecaminosa, infelizmente, que diante de uma circunstância diversa, quando então parece que Deus não está cuidando de nós, quando parece que nós estamos precisando de alguma coisa e Deus se mantém em silêncio, não está agindo, nós começamos a agir ali como o povo de Israel, como doidos. Nos esquecemos de Deus. Esquecemos que Ele tem sido fiel, tem cuidado e vai continuar provendo, vai continuar cuidando, porque Ele cuida de seus filhos, Ele sempre cuidou do seu povo. Foram 40 anos pelo deserto, diz que as sandálias não se gastaram, não faltou comida, não faltou água, não faltou proteção, não faltou nada. Deus conduziu o seu povo à terra prometida, Ele foi fiel e Deus é fiel. Mas parece que diante das circunstâncias adversas, como Pedro, nós reparamos na força do vento, tiramos os nossos olhos, o nosso foco do Senhor, e então começamos a agir por nós mesmos precipitadamente e começamos a submergir, começamos a afundar, perdemos a fé, perdemos a confiança no poder e agir do nosso Deus. Mas Deus é fiel. Eu tenho, né, vou colocar como um testemunho. Já coloquei no meu lado negativo de como eu já agi precipitado, né? Isso me marcou de alguma forma com aquela pedra que eu lancei naquela menina. Mas eu tenho, né, um grande testemunho para mim e na vida da minha esposa, que quando o meu primeiro filho, Samuel, ele nasceu ali com um probleminha e parecia pequeno, lógico, né? Ele não tinha um dos testículos, né, ali, e não ficava paradinho, e isso nos preocupava. A gente levava ele à pediatra e ela analisava a cada mês, não melhorava, chegou um ponto que precisamos ir até um urologista, e nós fomos a esse urologista, e aquele urologista naquela tarde, que é inesquecível para mim e para minha esposa, ele nos colocou loucos. Ele fez já aquele rosto, né, rapidamente examinou ali o nosso filho e falou: olha, se vocês quiserem, nós saímos daqui, ou amanhã sem falta vamos ao hospital e eu preciso operar seu filho. Porque pode acontecer coisas horríveis no futuro, ele pode ficar infértil,
né, o testículo não fica ali no lugar certo. Então nos colocou apavorado. E o plano de saúde não cobria. Era, sem exagero, mais de R$ 2.000 naquela época. Né? Não tinha nem R$ 100 se precisasse imaginar. Eu e minha esposa nós saímos loucos dali. E parece de fato nessas circunstâncias que a gente esquece, irmãos de Deus. Nos esquecemos do Senhor, que Ele está no controle, que podemos confiar no cuidado, no agir na ação dEle. E nós já estávamos preocupados. O que nós vamos fazer? Vamos pedir dinheiro emprestado a quem? Né? A gente é humano. Mas glória a Deus, que a gente pode chegar em casa, parar e confiar no cuidado, direção do Senhor. Nós oramos, deixamos na mão de Deus, que se fosse preciso a intervenção cirúrgica, ia ter. Mas nós buscamos conselho com meu tio, que era dessa área. Ele me conduziu a um outro médico que fez um outro procedimento ali no atendimento do meu filho e nos deixou tranquilos em mostrar lá que mais cedo ou mais tarde, né, um desses testículos não estava ficando no meu filho. Ele falou, vai ficar no lugar certo. Então nós ficamos tranquilos e confiamos no Senhor, e hoje meu filho está super bem, nem precisou essa intervenção cirúrgica. E isso serviu como um grande testemunho para nós em nossas vidas, de lembrarmos sempre desse cuidado do Senhor, de não agirmos ali como alguém que nem tem fé no Senhor, que se esquece do seu Deus, que é poderoso para agir, e não saímos agindo precipitadamente. Então nós precisamos, antes de agir, refletirmos na fidelidade do Senhor, refletirmos na sua soberania, que Ele tem seus planos e no tempo dEle, do jeito dEle, conforme Ele quiser, Ele vai cumprir. Não precisamos querer precipitar, antecipar o seu agir e tentarmos ajudar Deus, porque Ele não precisa. Mas também precisamos refletir na fidelidade do Senhor, em vez de agirmos como se nós não tivéssemos um Deus, nos esquecendo da sua fidelidade e do seu cuidado em nossas vidas. Nós precisamos olhar e confiar na fidelidade dele, por mais que Ele esteja em silêncio, por mais que não tenhamos resposta, precisamos confiar que Ele está cuidando das nossas vidas. Amém? Mas em último lugar, uma última lição, nós vamos ao livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Vamos abrir 1 Samuel 13. Nós vamos estar lendo versículos 8 a 12. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 12, que diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E agora leia comigo, irmãos, versículo 12, o finalzinho, que diz assim: E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro rei do povo de Deus. E ele começou até bem, levando o povo de Israel a grandes vitórias diante dos seus inimigos. Mas aqui começou o declínio, né? Começou Saul a cair no precipício, no abismo. Porque ele havia combinado com Samuel, que era o sacerdote, responsável e designado por Deus para cuidar das coisas ali de sacrifícios do tabernáculo na época. E Saul era o rei, competia ele ser o rei, o líder do povo, não o líder religioso. E ele havia feito um acordo com Samuel para que antes que fossem à guerra pudessem fazer aquele sacrifício ali naquele local designado. E marcaram 7 dias. Só que deram 7 dias e Samuel não chegava. Começaram a apertar Saul, falou: Saul, estão vindo contra nós. O povo começou a se espalhar. Aí Saul, o que ele fez? Ele, esquece dos princípios de Deus, desobedece algo ali posto por Deus, que ele não poderia fazer, e ele age naquilo que não era para ele ter feito.
E ele vai dizer, ele vai trazer uma justificativa para Samuel, forçado pelas circunstâncias. Ele ali desobedece ao Senhor, ele age precipitadamente, sem refletir nas consequências. E aí vamos ver a consequência no versículo 14 que Samuel vai dizer para Saul. Olha só, vamos ler versículos 13 e 14. Então, disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, sem sabedoria alguma, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A consequência foi drástica, porque ali Saul perdeu o trono de Israel. Não mais ali ele teria herdeiros que pudessem ali também reinar sobre o povo de Deus. Ele foi rejeitado como rei pelo Senhor Deus, por não ter cumprido um mandamento, um preceito, um princípio dado pelo Senhor. Então, em último lugar, a terceira lição que nós temos é que para não agirmos precipitadamente, antes de agirmos, nós devemos refletir na santidade do Senhor. Devemos refletir na santidade do Senhor. Na palavra do Senhor, nós encontramos Deus se revelando como um Deus santo. De Gênesis a Apocalipse, antiga aliança e nova aliança. E a nova aliança, muitos pensam que Deus está baixando o seu padrão, pelo contrário, ele está aumentando. Vamos lembrar no Sermão do Monte que o Senhor Jesus, ele diz, vocês leem na lei não adulterarás, mas eu digo que com intenção impura no coração, já é possível ali, quando o homem olha para uma mulher ou vice-versa, cometer adultério. Vocês leem na lei que não pode matar, pois eu digo que se no coração você tem rancor, mágoa contra alguém, você já está matando. Então olha como que o padrão do Novo Testamento, né, de Deus ainda é maior, né, em Cristo Jesus. Somente em Cristo nós podemos, né, ter a ajuda, a graça dele para poder viver conforme a vontade do Senhor. Mas de Gênesis a Apocalipse, Deus se revela como santo, ele tem seus princípios, suas leis. E, irmãos, nós não podemos agir como Saul, forçados pelas circunstâncias. Isso não justifica, mas você não sabe minha vida, o que está acontecendo, já decidi, vou fazer isso, mas você já parou para refletir se isso é da vontade do Senhor? Você já parou para refletir se isso você está ferindo a santidade do Senhor? Você já parou para pensar se isso vai trazer consequências aqui pela eternidade na sua vida? Sim, porque um dia todos nós compareceremos perante o Senhor. 2 Coríntios 5,10, Paulo diz: importa que todos nós, como servos de Cristo, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que nós recebamos conforme o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. E eu bato muito nessa tecla, tenho pregado para a minha igreja. Nós vivemos numa época de pós-modernismo, onde não há verdade, tudo é relativo, onde isso está infiltrado na igreja, onde diz: o que importa é meu coração, o que importa é eu me sentir feliz, mas a felicidade ela se encontra em vivermos conforme a vontade do Senhor. A felicidade só existe quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor. Então, agir pelas circunstâncias, pelos momentos, pelas adversidades, buscando ali uma alegria momentânea, isso é um grande perigo. Não refletimos na santidade do Senhor e as consequências podem ser drásticas, terríveis e irreparáveis nas nossas vidas. Precisamos, antes de agir, refletirmos na santidade do Senhor. Olha só como que Satanás se aproveita das circunstâncias para nos levar a não cumprirmos a vontade do Senhor. Jesus Cristo passa 40 dias no deserto, jejuando, se consagrando ao Senhor para iniciar seu ministério. Então ele tem fome. O que o diabo faz na circunstância? Se tu és filho de Deus, prova e transforma essas pedras em pães. Em pães. Literalmente, porque o pão ia satisfazer o que o corpo de Jesus, como sendo homem, ele era 100% Deus, mas 100% homem, o corpo de Jesus necessitava do alimento físico, do pão naquele momento. Então imagina ali, na circunstância,
É o que Jesus precisava, era o pão, o alimento. Mas ele diz, olha, não é só de pão que viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus reflete na palavra de Deus. Ele não usa seus argumentos, ele usa os argumentos da palavra de Deus. E olha, nós estamos numa geração que carece de refletir na palavra de Deus antes de agir. Nós não podemos agir precipitadamente, sem antes buscarmos compreender a santidade do Senhor revelada em sua palavra, sua vontade, seus princípios, suas leis, seus mandamentos. Precisamos tomar muito cuidado. Se sairmos agindo igual loucos como Saul, querendo fazer coisas que não devemos, as consequências virão. Deus é bom? Sim. É misericordioso? Sim. Perdoa? Mas as consequências não tiram. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Paulo diz em Gálatas 6. Então precisamos tomar muito cuidado antes de agirmos. Precisamos refletir na soberania do Senhor, na fidelidade do Senhor, mas também na santidade do Senhor, na sua palavra, para que nós não hajamos de forma que vai desagradar, desonrar o Senhor. Precisamos então seguir o que Provérbios 19:2 nos aconselha. Não é bom proceder sem refletir, e peca, vacila, erra quem é precipitado. Que Deus nos ajude, irmãos, a, antes de agirmos, refletirmos, para que nós não possamos pecar por agirmos de forma precipitada. Que possamos lembrar desses textos da palavra de Deus. Que antes de agirmos, possamos buscar a direção do Senhor em oração, na sua palavra, para que nós não hajamos ali de forma precipitada. Porque nós precisamos refletir na soberania do Senhor. Em vez de sairmos agindo de qualquer jeito, lembrarmos que Ele é soberano, todo-poderoso, e no tempo dele tudo se cumpre. Que possamos refletir na fidelidade do Senhor. Não precisamos buscar confiar em nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem dinheiro. Nós precisamos apenas confiar na fidelidade do Senhor. Mas também, em vez de agirmos para agradar a carne no calor do momento, buscando uma felicidade, buscando algo diferente, sem sabermos o que está lá na frente. E Provérbios 14:12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Às vezes a gente age imaginando, e o nosso coração é enganoso. Mas se eu fizer isso vai melhorar a minha vida, vai ser melhor. Nada. Só vai ser se for da vontade do Senhor, mas se fere os princípios da palavra, é ilusão, é seu coração te enganando, é Satanás alcançando brecha para te levar à derrota. Toma cuidado, meu irmão, que você ore, busque a direção do Senhor para não agir precipitadamente, reflita antes se é da vontade do Senhor, se o agrada ou não, reflita na santidade do Senhor, que nós possamos então buscarmos a direção do Senhor, que nós não procedamos, não hajamos sem refletir, para que nós não possamos pecar pela precipitação. Não seja precipitado. Eu quero orar por você.